de tempos em tempos, desde que o mundo é mundo, novas tecnologias surgem e mudam completamente a forma da gente fazer as coisas, a forma da gente trabalhar. Moldam também a sociedade como um todo, o comportamento das pessoas, né? Então, desde a primeira Revolução Industrial, quando a gente começa a ter máquinas que fazem o trabalho dos humanos, e aí movidas a vapor ou etc., a gente começa a moldar novos futuros com tecnologia. Sempre que a gente fala de mudança, as mudanças trazem grandes impactos positivos, negativos. Mudança traz medo, inclusive, na maioria das vezes. A gente tem, normalmente, um incremento de tecnologias ao longo do tempo. Então, vocês viram aí atrás uma linha de montagem, máquinas substituindo o trabalho manual, depois serem movidas a vapor, energia elétrica, e até chegar, por exemplo, numa linha de montagem lá do Henry Ford, lá no começo, que hoje é substituído, essas pessoas estão sendo substituídas ou já foram substituídas por robôs ou braços robóticos, por exemplo. Todos esses pontos, todas essas tecnologias trouxeram grandes transformações para a forma em que as pessoas vivem e trabalham, né? E aí, a gente vai incluir aqui o ponto que o Fórum Mundial Econômico fala de quinta revolução industrial, que é o momento em que a gente começa a parar de substituir pessoas por máquinas e tentar trabalhar junto. Por quê? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, e aí a gente começa a falar de inteligência artificial lá atrás, na década de 50, com a máquina de Turing, a gente está tentando simular a inteligência humana desde então. Reconhecendo, então, que a inteligência humana é soberana dentro de todo esse processo de automatização. A gente começa a falar em não substituir só funções ou atividades manuais, mas sim atividades intelectuais. E aí sim é o grande ponto de virada que a gente tem aqui. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece que a gente está falando de uma coisa super nova, mas para vocês que estão aqui com a gente, que têm essa carreira, que trabalham, né, estão mais dentro desse cenário de tecnologia, sabem que para chegar onde a gente está hoje, faz muito tempo que existem pesquisas, trabalhos e projetos e aplicações. Mas, basicamente, desde a máquina de Turing, a gente tem uma evolução sempre no sentido de fazer as máquinas interagirem cada vez melhor com os seres humanos, se vocês perceberem. Então, a gente desenvolve redes neurais que são uma cópia do funcionamento do nosso cérebro. A gente treina máquinas e robôs para enfrentar, para jogar com pessoas e verem o quanto a gente consegue ser melhor ou treinar uma máquina para fazer, para ser tão bom quanto a gente. Isso tudo vem acontecendo desde a década de 50. O que mudou, gente? O grande salto que a gente tem, o que está causando um grande impacto, que é o hype do momento, é a IA generativa. Quando a gente fala em IA generativa, a gente está falando de IA gerando coisas, resultados, trabalhos, até arte, por exemplo. E a relação das pessoas com essa inteligência artificial passa a ser natural. A gente conversa, nossa linguagem é falar, é escrever de forma natural com esses algoritmos, por exemplo. Esse é o grande ponto de virada, porque você sai da mão de pessoas técnicas, e só as pessoas técnicas tinham esse acesso, e começa a popularizar verdadeiramente a parte de inteligência artificial. E a pergunta é exatamente essa. O que a gente faz com isso agora? A gente está preparado para trabalhar com essa inteligência toda, junto, a nosso favor? Eu costumo dizer que a gente sai de um mundo em que a gente costumava ter que ter todas as respostas. Hoje, quem sabe fazer a melhor pergunta
para o MIA, traz o melhor resultado, ganha o melhor resultado. Eu queria que vocês pensassem na mudança de mindset que isso traz. Não só para o teu trabalho, não só para a tua empresa, mas para a sociedade como um todo. Para a forma em que a gente está desenvolvendo, treinando desde os nossos colaboradores dentro da empresa, mas os nossos filhos, os nossos netos ou os nossos alunos, para quem é da área acadêmica aí também. Bom, IA é hype. Em todos os lugares a gente ouve IA. Às vezes é até chato, porque a gente vai ler uma matéria, ler um estudo que está escrito no título que é IA e nem fala sobre IA. Por quê? IA tem chamado muita atenção, então a gente usa toda hora. Mas eu queria trazer para vocês uma informação um pouco mais concreta aqui, de cenário, de negócio, de realidade. O Gartner faz e atualiza o tempo inteiro os ciclos de desenvolvimento de tecnologias. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, através da pesquisa do Gartner, que IA não é mais hype. IA é realidade e, como toda realidade, como toda ferramenta, precisa trazer resultado. Então, a gente já está ali na curva, no momento em que o ROI, o retorno sobre esse investimento é importante. Então, para vocês que são profissionais de tecnologia, precisam ficar de olho, porque já está na hora de entregar a resposta. E para você que é de negócio, precisa encaixar esse novo jeito de agir e de pensar no teu dia a dia. Temos grandes expectativas em relação ao IA, e a principal delas é melhorar a eficiência operacional, treinar melhor pessoas, diminuir custos, isso que as empresas esperam da IA. Mas sempre que a gente fala de expectativa, vem junto preocupações e riscos. Quando a gente fala de IA, ainda existe uma discussão muito grande, carregada de preocupação em relação ao uso ético dessas ferramentas, dos dados que estão por trás desse aprendizado, por exemplo, segurança da informação. E o acesso à tecnologia é outro ponto. Então, tudo que tem oportunidade tem sempre dois lados e a gente precisa prestar atenção em tudo isso. O Ian B. Craft trouxe esse ano no SXSW o conceito de skill surge, que na verdade é a obsolescência do conhecimento, né, dando nome, e dados assim super alarmantes. Nunca antes na história o conhecimento ficou tão velho tão rapidamente. Isso quer dizer, a gente não pode parar nunca de estudar, porque assunto que você é especialista, rapidamente vai ficar defasado. E aí, então, eu precisava trazer alguns dados para vocês, para mostrar que, apesar da gente estar num lugar de privilégio, existe, enquanto a gente está discutindo o uso da IA, a melhor forma de fazer tudo isso, a gente ainda tem pessoas que não têm acesso decente à internet. Então, gente subconectada, que estão tentando acessar informações enquanto a gente está pensando nas melhores formas de usar a inteligência artificial. Essas pessoas fazem parte, ou talvez seja a parte mais vulnerável e importante da gente pensar para a empregabilidade nesse futuro de IA. Eu estou falando de tecnologia, de acesso à tecnologia, mas a gente pode falar também de educação aqui. Existem pessoas que não conseguem fazer leitura e interpretação de texto, O que é uma facilidade, ou deveria ser uma facilidade, conversar com uma linguagem natural, com um algoritmo, que é isso que o GenAI traz para a gente, pode ser um grande desafio para uma grande parte da população. Existem várias ações rolando no mundo, e aí eu quis trazer para vocês o AI for Good, da ONU, que é uma ação com crianças para começar a estimular desde cedo essa população, a nossa população, a população mundial, a esse contato com a tecnologia, para que tenham um futuro melhor, mais emprego, mais acesso e mais dignidade no futuro.